Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadora Zuleika, a todos os integrantes do Sindusmóvel, mais uma vez, nossos parabéns, a todos que nos acompanham aqui do plenário e pelas redes sociais, e uma boa noite, em especial, também para a imprensa. Começo a minha fala de hoje me comprometendo, então, presidente, em trazer informações a respeito dessa situação de falta de médicos, e, além disso, vou fazer mais alguns pedidos em relação em como que está o andamento de marcação de consulta através de aplicativo, e também falando que, na semana passada, a Secretaria de Saúde fez algumas alterações em relação aos atendimentos dos postos de Covid, né, pela baixa procura agora nas últimas semanas. Então, o posto de atendimento lá da Serra Alta foi fechado e aquele posto retornou ao atendimento normal das consultas, como era até no ano passado, né, ou até no início desse ano, antes de ser destinado aos atendimentos da Covid. E também o posto da Vila 1º de Maio, ele está com atendimento das 7 horas da manhã às 17 horas. E fora desses horários, então, após as 17 horas e aos finais de semana, as pessoas que precisarem, então, de atendimento por conta de suspeitas da Covid, devem procurar diretamente o hospital. Isso se deu, então, mais uma vez, repetindo, pela diminuição na procura por esse atendimento. Vou trazer essas informações e, com certeza, ali ao pedido específico ali em relação à falta de médicos nos postos dos bairros. Meu segundo assunto é em relação na semana passada, houve uma reunião da Câmara Técnica de Educação, pela FECAM, que reuniu 26 municípios, os municípios que fazem parte da Ampla Norte, da Anvale e da Amunesc. O objetivo dessa reunião era compartilhar boas práticas na educação, principalmente em relação às medidas tomadas para enfrentamento da situação do Covid, né? Então, São Bento do Sul teve um momento para mostrar a parte das tecnologias que estão sendo destinadas agora ao ensino, tanto da situação remota quanto das tecnologias em sala de aula para o ensino normal. E foi um destaque nessa reunião lá no que diz respeito às estratégias tecnológicas, né, e também ao portal Educa Mais. Foi bastante elogiado e principalmente no quesito que o Educa Mais, esse portal Educa Mais, ele pode ser compartilhado por todos esses municípios e por todos que quiserem fazer uso desse portal. Como nós já falamos em algumas sessões anteriores, conhecimento deve ser compartilhado, né, e a Secretaria de Educação projetou e lançou esse portal Educa Mais e está disponibilizando a quem quiser fazer consulta. Então, São Bento do Sul, né, foi classificado ali como referência regional nesse quesito de investimentos em novas tecnologias para as salas de aula. Então, como muitos vereadores já fizeram e sempre continuamos fazendo aqui, nossos elogios a todas as ações que a Secretaria de Educação tem tomado e que continue cada vez melhor. Outro assunto que tem trazido grande preocupação para São Bento do Sul e é uma preocupação que atinge aquelas pessoas que são mais hipossuficientes, que são aquelas pessoas mais fragilizadas, que têm talvez um entendimento, uma condição menor de entendimento, são os empréstimos consignados não autorizados. Quase que diariamente acontecem reclamações nesse sentido no PROCON. Saiu uma matéria jornalística na semana passada que o Banco Itaú Consignado foi notificado a responder a algumas reclamações por ter efetuado empréstimos sem que as pessoas tenham, de fato, solicitado esses empréstimos. Então, são pensionistas, são aposentados, que mal recebem a notícia de que foram contemplados com a concessão da sua aposentadoria e, no mesmo dia, já recebem ligações para que se faça um empréstimo. E, pior que isso, às vezes, alguns dessas entidades que fazem o empréstimo, elas se utilizam de assinaturas de outros documentos para fraudar contratos de empréstimos, né? Porque quando você pede judicialmente, então, a apresentação de um contrato
de empréstimo desse, ele não tem a assinatura original ali, é uma cópia. Então, situações como essa estão sendo cada vez mais frequentes, e o motivo de eu trazer esse assunto aqui para a Câmara de Vereadores é para que as pessoas que se sentirem lesadas, que não tiverem solicitado esses empréstimos, mas que eles acontecerem, e às vezes vem desconto de R$18, de R$25, e a pessoa acaba nem percebendo que está tendo esse desconto, mas, de fato, está acontecendo. Então, essas pessoas devem procurar o PROCON, lembrando que o PROCON agora está atendendo mediante agendamento, então as pessoas não precisam mais passar longo tempo esperando, elas ligam, já recebem os documentos que devem levar ali para apresentar a sua reclamação, e são atendidas no horário. Então, todas as pessoas que sofrerem essa situação de empréstimo não autorizado, que procurem o PROCON, porque o PROCON, com mais reclamações nesse sentido, poderá oficiar esses bancos e também emitir notificação e multar esses bancos também por conta desses empréstimos abusivos, né, porque não são autorizados. Outro assunto que eu trago também, finalmente saiu a licitação para a implantação do acesso ali na Avenida dos Imigrantes, ali que vai ser feito aquele trevo estendido, né? Então, o Estado está, até agora, o dia 24 desse mês, recebendo, então, os cadastros para essa licitação, que vai ter um custo de 5,9 milhões, que serão investidos ali naquela obra. E, finalmente, né, vamos poder ter esse sonho antigo da comunidade atendido, aí, trazendo mais segurança para todas as pessoas que utilizam aquele espaço lá. Para quem já viu o projeto, é um projeto grandioso, vai trazer alguns transtornos enquanto for implantado ali, mas toda mudança é assim, traz um pouco de transtorno, mas depois o resultado será muito importante para toda a cidade e para toda a região aqui também, né? Falando nesse sentido de implantação e de melhoria, ali na Wunderwall foi feito também ali que é ali próximo à Lavação Taió, atendida aquela sugestão dos vereadores Adriano e do vereador Paulo também, para a retirada daquele sinaleiro, semáforo que tinha ali, né, redutor de velocidade, eu acho que era, né, e colocado uma terceira via ali, então, o que também está facilitando e ajudando muito no trânsito daquele espaço ali. Na semana passada, tivemos mais uma reunião dos vereadores com o prefeito, naquela conversa, naquele objetivo que o prefeito tem de estreitar relacionamento com os vereadores, de atender aos pedidos dos vereadores. É uma situação nova, nem sempre é tão fácil de implantar isso 100%, mas existe um esforço, e eu ouso dizer que é um esforço de ambos os lados, muito grande, para que essa conversa seja cada vez mais estreitada e assim a gente consiga ter mais resultados, e quem ganha com isso é a comunidade. Vereador Paulo, quer uma parte? Vereadora, só para corrigir, eu acho que não foi eu, no caso, tenho certeza que não foi eu. Deve ter sido o Ângelo, com o Adriano, que fez a solicitação lá. Só para não ser injusto, né? Muito obrigado pela observação, e o vereador Ângelo não se manifestou, mas então eu corrijo, foram os vereadores Adriano e o vereador Ângelo que fizeram a indicação para que aquela situação ali, então, próxima à Lavação Taió, fosse realizada, e agora, de fato, nós podemos já, utilizar daquela via com mais tranquilidade. Me desculpa, vereador Ângelo. E obrigado, Paulo, pela observação. Aproveitar a presença aqui do Sindusmóvel, já enaltecemos muito o trabalho que é feito pelo sindicato, tudo que o sindicato representa para São Bento do Sul em relação à Móvel Brasil, mas
um pouco tempo mais atrás, em relação à possibilidade de implantar a FETEP, de trazer todo o conhecimento e toda a melhoria para as madeiras, né, no sentido de que, na época, lá, a utilização de madeira renovável ainda era uma novidade, então, a importância que a FETEP teve nisso, e em toda a pesquisa, a tecnologia, né, que trouxe para todo o setor. Mas tem uma outra situação que depende muito do poder público, do poder do executivo, principalmente, mas também aqui da Câmara de Vereadores, e, nesse sentido, a Câmara de Vereadores, eu acho que já tomou uma iniciativa na pessoa da presidente, e eu falo da revisão do plano diretor, que é bastante importante para que aconteça um progresso melhor, com mais facilidade, com menos entraves, e que São Bento do Sul possa, de fato, crescer. E é a necessidade, então, da revisão do plano diretor. E quando eu falo que a Câmara de Vereadores já tomou uma iniciativa, na última sessão, a presidente anunciou a criação de uma comissão de vereadores que vai acompanhar, junto com o Executivo, a revisão desse plano diretor. A revisão do plano diretor, ela deve ser feita pelo Executivo, que vai mandar uma proposta aqui para esta casa, e os vereadores, então, vão discutir e vão aprovar ou não as mudanças que vierem propostas nessa revisão. A necessidade de que isso seja feito com a maior brevidade possível, ela é patente aos olhos de qualquer um de nós, né? Porque precisamos, São Bento do Sul precisa. Então, acho que esse é o compromisso daqui da Câmara de Vereadores e também do Executivo, mas como nós vamos ter que discutir e aprovar, é importante que, desde já, a gente comece a acompanhar essa discussão que é feita para que essa revisão aconteça da melhor forma possível. Presidente, a vereadora me permite, né? Só rapidamente, eu destaquei na última vez e reafirmo que a comissão de vereadores, acompanhando o trabalho depois na votação e discussão dos temas, né, senhores vereadores e vereadoras, fica muito mais fácil, a gente já, né, pode levantar, já inicia levantando quais são os pontos complicados, onde nós temos que talvez alterar, escutar as bases todas, né, escutar os bairros, escutar o setor produtivo, escutar a CDL, a CISBES, então fica muito mais fácil de nós trabalharmos em conjunto, e até já havia falado, né, com a vereadora Terezinha a esse respeito, que você alguém que vai cobrar incansavelmente que isso venha e venha logo para a nossa apreciação. Obrigada, vereadora. Finalizando a minha fala de hoje, mais uma vez, parabenizo ao Sindusmóvel. Desejo que a luta de vocês permaneça sempre, que tenham força para continuar, e dizer que a aproximação entre as entidades, como a presidente falou quando da sua fala, ela é importante porque, se todos tiverem um objetivo, um caminho a seguir, e que entidades públicas ou privadas não puxem cada um para o seu lado, mas que puxem naquele mesmo direcionamento, a possibilidade de alcançarmos sucesso é muito maior. Então, desejo felicidades aos dirigentes, parabenizo, e agradeço pela atenção. Boa noite e devolvo o restante do meu tempo, presidente. Vereadora, me concede uma palavra, por favor, presidente. Desculpe, eu não vi antes. Não, só... Eu não quis também falar na minha vez da palavra livre sobre a questão que a gente teve com o prefeito na sexta-feira, né, com todos os vereadores presentes, né, quase todos, 2 que não tiveram por outros motivos. Mas, assim, né, como foi criado e discutido nessa casa sobre aquela comissão do inquérito, da investigação do processo administrativo da Secretaria de Obras, né? Então, acho que nós temos que deixar bem claro aqui também para todos os que nos assistem aí, sobre a legalidade, né, desse processo, né, que a gente não vai ter influência diretamente no processo, tá, conforme a gente gostaria de ter, né? Então, acho que a presidente também pode esclarecer um pouco aí, que só através de relatório, então não como a gente estava colocando, propondo aqui, mas perante a legalidade a gente não vai poder fazer esse processo de estar acompanhando dia a dia, né? Então, só através de relatórios, conforme passado pelo Adriano, né,
Stenskoski, né, o procurador, e o Novas, que nos comentou lá na sexta-feira, né? Mas nós não ficamos impedidos de acompanhar as sindicâncias, né? Até porque a sindicância, nesse caso, daí, no poder de fiscalizadores, nós vamos acompanhar. Mas somente através dos relatórios, quando eles faziam o término. Não foi isso que foi conversado com o prefeito, né? Na verdade, agora eu vou retomar a palavra minha. Na verdade, assim, existe uma preocupação quanto à possibilidade de nulidade desses processos, e eles estão verificando nesse sentido que os vereadores vão poder acompanhar, mas não vão poder, por exemplo, fazer perguntas. Não, acompanhar no sentido de fiscalização, Isso, presencialmente. Exatamente. Porque o que foi debatido na casa foi o seguinte: a comissão formada aqui na casa, ela não vai ser uma comissão julgadora. Né? Então, por exemplo, eu até comentei com o vereador Hélio hoje na minha sala, que deve fazer parte da comissão, assim como o vereador Adriano e o vereador Darlan. A ideia é acompanhar para se evitar o que se colocou, né, um fato mencionado, que haveria uma perseguição por parte do município em relação a alguns servidores. Então, imagino eu, e isso aqui, espero eu, né, que dentro da legalidade, jamais alguém, né, vai coagir ou vai se portar mal na presença dos 3 vereadores que acompanham a sindicância, porque aí nós já passamos do mundo dos fatos, vamos passar para o mundo dos horrores. Né? Então, a ideia é essa, é que nós, porque havia uma menção, inclusive o vereador Paulo colocou isso na palavra da última vez, o vereador Paulo colocou no sentido de que havia uma preocupação, né, com alguma forma de perseguição aos servidores que haviam assinado. Então, a ideia foi sempre essa, né, a presença dos vereadores como fiscais da lei, como aqueles que deverão coibir qualquer abuso, me parece que já é completamente suficiente. É claro, nós não podemos fazer atividade do Poder Executivo, mas podemos acompanhar fiscalizando. Foi nesse sentido. Até então a gente tem que ver isso aí, porque no entendimento na sexta-feira lá, que a gente não vai poder participar presencial, somente através dos relatórios após o término deles. Né? Então, isso aí a gente tem que dar uma olhada para ver, porque a gente está sendo até cobrado, né, como é que está sendo feito. Então, a gente fica, às vezes, de mãos atadas, né? Não estamos aqui para querer julgar o executivo ou dizer, citar regras, né? Mas, sim, pela legalidade, está fazendo o correto, né? E também não está enganando o próprio funcionário público, ou outras pessoas que têm interesse através disso aí, né? Exatamente. Então, é só essa questão, né, para a gente não estar, às vezes, desenhando uma outra forma aí de Obrigada por ter levantado, vereador Adriano, mas assim, fica já o meu compromisso de conversar com a Procuradoria. Eu entendo que nós, como fiscais, temos acesso livre a qualquer logrador, né, qualquer sala pública, não podemos nos manifestar. Né? Então, por exemplo, não podemos fazer pergunta, não podemos interferir, mas acompanhar, me parece que sim. Presidente... Vamos só pela ordem. Vereadora Terezinha, não sei. Daí o vereador Paulo pediu e o vereador Luiz. Mas só fazendo uma colocação ali, e até como sugestão, porque a criação dessa comissão também é uma novidade aqui no município, a princípio, né, não se tem notícia de que tenha havido outra. A sugestão é que, em conjunto, estabeleçam-se as regras para não ter problema de cair na ilegalidade e de ter alguma nulidade nesses processos. Então, Câmara e Executivo para que criem as regras desse acompanhamento. Vereador Paulo, que é a parte. Sim, vereadora, obrigado. Na verdade, eu ia falar mais ou menos o que a vereadora, presidente Carla, falou, que é a questão do acesso que o vereador tem. Vocês, como comissão, vão ter, né? Nós, como vereadores, também temos. Então, não quer dizer que tem uma comissão que nós, vereadores, não vamos também estar acompanhando, né? E lendo as denúncias, principalmente, para daí poder acompanhar os relatórios e ver se realmente cabe vamos dizer assim, aquela sentença que ia nos relatórios, né? Em função do servidor. Então, eu, sinceramente, torço e espero que possa ser revertido e, de repente, anulado esses processos, porque eu conheço os servidores e eu acho que todos eles vêm cumprindo as suas funções durante anos, né? Mas é lógico, se tiver alguma coisa que realmente foi feito de errado, a punição vai ter que existir. Mas esperamos que isso não aconteça e nós vamos estar acompanhando também, não como comissão, mas como vereadores. Obrigado, presidente. Vereador Luiz Neri. O que eu entendi também, vereador Chicão, com relação
a preocupação também do procurador e toda a equipe jurídica da nossa prefeitura é com a integridade do servidor, que vai prestar seu depoimento, vai estar lá com o seu advogado, e pessoas, em qualquer julgamento, não tem pessoas alheias ao processo, né, dentro da sala. Isso eles não vão poder fazer, isso que eu entendi. Então, pensando no cuidado e na imagem também do próprio servidor, pessoas alheias ao processo não podem estar participando dessa decisão lá dentro, né? E a gente, a princípio, achou, né, que a gente poderia estar um pouco mais perto, mas não é, eu acho, dessa maneira, pelo que eu entendi, né? Então, porque é uma coisa do processo, né, da comissão, que é uma comissão de funcionários públicos também, né, que é formada por funcionários públicos, como sempre existiu dentro da prefeitura, que vai fazer esse trabalho de investigação e com acompanhamento. Eu entendi que nós podemos, como vereadores, ter esse acompanhamento, né, mas não na hora lá do depoimento, das conversas fechadas lá a quatro paredes, é um papo mais direto entre a comissão, o advogado e a pessoa que está sendo investigada naquele momento, né? Pode finalizar. É isso que eu quis colocar, né, que nem o Magrão falou. Então, que na real situação a gente não vai estar acompanhando no dia a dia os trabalhos deles, que vai ser só através de um relatório, como foi falado lá na sexta-feira, né? Então, deixar bem claro a todos os servidores públicos que nos cobram, né, a todas as partes, que a gente não vai estar junto no dia a dia nessa investigação. Não foi de uma maneira que a gente tentou propor aqui, né, na hora da votação. Então, está sendo totalmente diferente pela legalidade. Não estou julgando o executivo, o legislativo, mas, enfim, então, para deixar bem claro aqui, né, para depois a gente não estar aí e nos cobrando algo que não nos pertence, né, que é onde eu já venho dito, que é um problema onde que o executivo teria que ter resolvido, não chegado nessa casa legisladora, né. Então, eu deixo assim. E só mais uma palavra, né, como foi a presidente comentou também na questão da saúde, e a Terezinha também, na questão dos médicos, né, eu tive na semana passada e também sempre estou correndo, a questão dos médicos, até onde eu sei, né, também a gente tem que buscar as informações, tem muitos médicos afastados por doenças, e aonde até a própria lei que foi criada na pandemia 173, que proíbe a contratação de médicos para assistência de postos de saúde, né. Então, essa lei vai até 31 de dezembro de 2021. Então, muito obrigado, Terezinha, pela parte aí, tá bom? Presidente, se me permite, eu sei que já estourei meu tempo, mas em virtude dos apartes... É porque, em virtude do tema, da complexidade do tema, eu acho que a vereadora teve prejuízo no decorrer da sua manifestação. Fique à vontade. Em relação à Secretaria de Saúde, eu vou trazer essas informações, como me comprometi já de início, mas eu gostaria de deixar duas datas aqui, numa reunião que a gente teve recentemente, que é 15 de agosto e 31 de agosto. 15 de agosto nós vamos ter a apresentação prévia já do projeto do PA, que vai ser construído ali naquele espaço onde foi o antigo condomínio, ali na Vila 1º de Maio. Então, 15 de agosto está previsto para que a Munesc apresente o projeto prévio, e 31 de agosto está previsto o retorno da situação, se a vigilância vai ou não autorizar a implantação do raio-x. Então, são duas datas importantes que nós temos agora para esse mês, e gostaria de deixar registrado. E acho que o vereador, pelo regimento, eu não posso dar um novo à parte ao senhor. Devolvo a palavra e desculpa pelo estourar o tempo, presidente. Obrigada. Obrigada. Vereador, vereador Luiz Neri, excepcionalmente, vereador, pode complementar? Não? Ok. Com a palavra, o vereador Luiz Neri, o último inscrito.